Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians super atualizadas. Vamos falar sobre contratações, mercado da bola, Mauro Júnior, fiel. Será que pode ser jogador do Corinthians, lateral que pertence ao PSG da Holanda? Eu fui pesquisar e recebi informações importantes sobre este atleta. Vamos falar também sobre Luciano Acosta, que está perto de fechar com o Corinthians, tá? Vou trazer essa informação para vocês também aqui agora neste vídeo recheado de informações para vocês. Combinado, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá, fiel? É de graça. Apenas aí deixe o seu like e se inscreva para nos ajudar aí, para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos assim como você. Combinado? Então, fiel, chega de enrolação, vamos falar do Coringão, nosso clube do coração. Então vamos lá, já quero começar aqui com uma informação sobre Mauro Júnior, tá? Lateral que pertence ao PSV da Holanda, tá, fiel? Ele joga na posição de lateral direito. O que acontece? Existe realmente uma negociação entre Corinthians e este lateral, tá? Obviamente que é difícil a gente aqui opinar, corintianeiro, mas é um lateral bom? Corintianeiro, mas é um lateral que compensa? Corintianeiro, será que não vai ser outra aposta? Porque o lateral, ele é desconhecido para nós, né? Porque ele joga na Holanda e nós não temos informações sobre o lateral. O máximo que dá pra gente ver é alguns lances dele que tem aí no YouTube. Então, é um lateral, na minha opinião, que não dá pra gente opinar se é um bom lateral ou não. Mas uma coisa é certa, tá, fiel? Sobre as informações que eu fui buscar para trazer este vídeo para vocês. É um lateral que ele está nesse time aí, ele chegou lá em 2018, se eu não me engano, e está até os dias de hoje. É um lateral que começou como atacante. Depois ele passou a ser meia. Depois ele passou a ser volante, depois ele passou a ser meio ofensivo, aí agora ele se achou na lateral direita. Olha, fiel, vou ser bem sincero, eu não gosto, aí já é opinião, não é informação, eu não gosto muito dessa prática de um cara que começou numa posição, depois foi para outra, depois foi para outra posição, aí se tornou lateral direito. Prefiro um lateral de origem, prefiro de um lateral que tem o beabá da lateral, que começou desde cedo na lateral, que tem todas, vamos dizer assim, toda a experiência jogando na lateral direita, ou seja, na lateral esquerda. Não um cara que começou como atacante, depois virou volante, depois virou meio ofensivo e depois virou lateral. Em outras palavras, não deixa de ser uma aposta, tá? Corintianeiro, mas como assim aposta? Você acha que é ruim o Corinthians contratar um jogador que é aposta? Fiel, nesta posição sim, porque é uma posição de carência no Corinthians. A gente fala tanto em Pogba aqui, Pogba, e estamos esquecendo que o time tem posições de carência, que realmente eu não estou vendo o mercado bombar com essas posições. Eu não estou vendo o mercado aqui bombar referente a zagueiro, porque mesmo que o Sérgio Ramos chegue no Corinthians, tá, fiel, que as informações que eu tenho que vai chegar, mesmo que ele chegue no Corinthians, é um lateral de idade avançada, não é um lateral que vem mais por via marketing, não é um lateral que a gente vai chegar e poder contar com ele 100% em todos os jogos, principalmente pelo calendário brasileiro. Então eu não escuto falar de zagueiro, eu não escuto falar de lateral. Pipocou o nome do Guilherme Arana ontem, pipocou, mas é uma negociação difícil ainda de acontecer, assim como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, que é uma negociação bastante difícil de se concretizar. Então eu não vejo o Corinthians hoje, além do Mauro Júnior, o Corinthians está especulando um lateral esquerdo, por exemplo. Na lateral esquerda a gente tem o jovem Hugo, que hoje é reserva do Matheus Bidu. O Matheus Bidu, ele oscilou o campeonato inteiro, ele evoluiu junto com o time, depois da chegada do Memphis, depois que o time se fortaleceu, ele evoluiu um pouco, mas será que é o lateral ideal para disputar uma Libertadores? Será que é o lateral ideal para disputar um brasileiro? Será que é o lateral ideal para disputar uma Copa do Brasil? É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Então eu acredito que o Corinthians, mesmo com a evolução do Matheus Bidu, o Corinthians tem que tentar a contratação de um lateral esquerdo de peso. Se não der certo o Guilherme Arana, que o Corinthians vá atrás de um lateral esquerdo de peso. Mas, corintianeiro, como assim? Ainda você não explicou referente ao lateral ser uma aposta ou não. Fiel, muito simples, tá? O Corinthians, quando ele contrata um jogador contundente, um jogador que já é da posição, um jogador que já está jogando bem, um jogador à experiência, a chance de dar certo, ela é muito maior de quando você contrata, por exemplo, um Hector Hernandes, que é um atacante que deu certo lá no time do Chaves da segunda divisão, que
tinha 15 gols lá na temporada, mas o time caiu para a segunda divisão. A aposta é você contratar um Pedro Raul, que arrebentou no Goiás de fazer gol, só que ficou um ano mal no Vasco, um ano mal no Toluca. É diferente você contratar um Mauro Júnior, que é um jogador desconhecido, que era de outras posições, que a gente nem conhece o futebol dele. O Mauro Júnior hoje é uma aposta. Pode ser que o Corinthians contrate um jogador e chega que ele não dá os resultados esperados que a gente precisa. O Palácio, o jogador que o Corinthians contratou, lateral esquerdo, foi uma aposta. Era um jogador que pertencia à Liga Americana, é um jogador que jogava, não tinha muitos jogos, jogava pouco, ficava no banco, ia pro titular. É uma aposta. O Eric Pulga, atacante do Ceará, é uma aposta. Mas como assim, corintianeiro? É um atacante bom, é um atacante novo, mas é um jogador muito jovem, é uma aposta. É diferente de você chegar, por exemplo, e contratar um Yuri Alberto. Vamos supor que outro time contrata um Yuri Alberto. O Yuri Alberto não é uma aposta. Já é um jogador da posição, já é um jogador que está jogando bem, e qualquer time, vamos supor, né, que existisse aí, vamos supor que o West Ham contratasse o Yuri Alberto, era certeza dele chegar lá e continuar jogando bem, porque o jogador já está jogando bem. Rodrigo Galo foi uma aposta? Não, o Rodrigo Galo estava arrebentando no seu time. A chance de dar certo é muito maior do que você contratar um jogador totalmente desconhecido, um jogador que não está jogando bem, um jogador que está parado, é um jogador, por exemplo, de um país bem distante que a gente não conhece. Isso é uma aposta. E por ser laterais, tá, fiel? E por ser posições de carência do Corinthians, eu acho que o Corinthians deveria evitar apostas para não virar um outro Diego Palacios na vida. Inclusive, vou trazer informações do Diego Palacios nesse vídeo para vocês, tá, fiel? Foi bom eu mencionar este exemplo. Então, o Corinthians tem que trazer laterais que estão jogando bem e laterais de nome, laterais bons, laterais que vai chegar e vai resolver. Não lateral que a gente vai contratar e vai esperar para ver se vai dar certo, que é o caso do Mauro Júnior. Vocês aí, eu pergunto para vocês, o Mauro Júnior, vocês conhecem esse lateral? Vocês já viram ele jogar? Comentem aí. Vocês acham que ele vai chegar e vai resolver o nosso problema na lateral direita? Não dá pra gente chegar e confiar que é um lateral que vai resolver. Vamos supor que o Mauro Júnior fosse lateral esquerdo. Vocês acham que ele ia chegar e resolver o problema da nossa lateral esquerda? Ou o Guilherme Arana? Vocês acham que o Guilherme Arana chega e resolve? É isso que eu tô falando para vocês. O Guilherme Arana seria um jogador que chegaria e resolveria o problema e não seria uma aposta. Seria um jogador aí que a gente poderia contratar na certeza que iria dar certo. O Corinthians não é laboratório de experiência, tá, fiel? O Corinthians se deu muito mal na primeira janela do Campeonato Brasileiro, tanto é que a gente ficou aí praticamente o primeiro turno inteiro aí na zona de baixo da tabela, e mais um pedaço bom aí do segundo turno também, porque o Corinthians confiou muito em jogadores apostas, não jogadores contundentes, jogadores que chegam e resolvam o nosso problema. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Só para terminar, tá? Desculpa, só para terminar em relação ao Mauro Júnior, é um lateral que o Corinthians está negociando, tá? E tem chances de dar certo sim, tá, fiel? Tem muita chance de dar certo o Corinthians aí fechar com este lateral, Mauro Júnior. Só não sei se seria, vamos dizer assim, aquele cara que vai chegar e resolver os nossos problemas. Temos o Mateuzinho também, tá, fiel? Que hoje é considerado aí no Corinthians um cara que não é, na minha opinião, não dá pra gente confiar totalmente no Mateuzinho. O Fagner, para mim, é ex-jogador, infelizmente. Eu tenho que ser sincero aqui. E o Corinthians merecia um lateral de um patamar melhor, pelo menos é a opinião que eu tenho. Eu quero saber sua opinião. Comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião neste vídeo. Ontem, o segundo vídeo, eu respondi todos os comentários. Vou responder todos os comentários deste vídeo também. Combinado, fiel? Então respondem aí, porque eu estou ansioso por sua opinião. Vamos continuar falando sobre o mercado da bola. Agora sim, vamos falar aqui sobre Luciano Acosta. Mas antes, só deixa eu trazer uma atualizaçãozinha rápida, tá? Sobre o Palacios, muita gente está me pedindo e quero aqui fazer uma atualização rápida para vocês. Diego Palacios foi um lateral que a gente contratou da Liga Americana e ele se machucou em fevereiro. E está até hoje machucado, até nos dias de hoje machucado. O Corinthians não vai renovar com o Diego Palacios. Ai, corintianeiro, mas é injusto porque o cara, ele jogou 2 jogos, se machucou, não deu pra gente ter uma avaliação se ele é um lateral bom ou não. De repente é um lateral bom e a gente não precisa ir no mercado atrás de outro. Fiel, mas é um lateral com um histórico de lesão muito alto. Veja bem, ele machucou em fevereiro e está até hoje machucado. Ele tem problema de cartilagem, ele tem problema de ligamento cruzado, ele tem vários problemas no joelho, tá?
qual que é a questão? O Corinthians não pode se arriscar novamente, por isso que o Corinthians vai dispensar. Se o Corinthians decide manter o Diego Palacios, isso é informação, não é opinião, tá? Se o Corinthians decide manter o Diego Palacios no elenco e o jogador se machuca de novo e fica mais um ano parado, é um ano recebendo salário sem o Corinthians poder negociar ou sem o Corinthians poder vender o atleta. Tá? Então, quando o jogador tem um histórico de lesão alto, principalmente cartilagem, fiel, no joelho, que é muito difícil, esse problema não tem cura, cartilagem, tá? Cartilagem, o que tem aí são alguns medicamentos paliativos, não tem cura. Então, se o Corinthians mantém o cara no elenco e o cara se machuca de novo e fica mais um ano parado, vamos ter que pagar o salário de um ano pro jogador novamente, sem poder jogar bola. Então, o Diego Palacios é um jogador que vai entrar na lista de dispensa do Corinthians. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Queria dar essa rápida informação sobre Diego Palacios. Agora sim, vamos falar de Luciano Acosta, tá, fiel? Por que estou trazendo esse jogador para vocês aqui, tá? E até que enfim, a gente não tá falando de Pogba no vídeo, tá, fiel? Mas de tarde eu tenho informações importantes para trazer sobre o meio ofensivo, tá? Qual que é a relação entre Corinthians e Acosta? O jogador hoje que joga no Cincinnati dos Estados Unidos, na Major Soccer League, tá? E é, vamos dizer assim, é o popstar dos Estados Unidos. É o jogador mais famoso que tem, tirando o Messi, esses atletas, tá, fiel? Mas é o jogador que está jogando futebol impecável e é o jogador que dá gosto de ver. É um jogador que brilha, vamos dizer assim. É um jogador que está jogando muita bola e é a atração do campeonato, tá? Qual que é a informação que eu tenho para trazer para vocês? Ele é um meio ofensivo, tá? Um jogador que lembra muito o Rodrigo Garro, só que de forma mais ofensiva, porque ele faz muitos gols. Ele tem, por exemplo, aí 40 jogos, 17 gols e 21 assistências. Esses são os números do Luciano Acosta. É um jogador super, cara, habilidoso, de uma técnica incrível. E detalhe, tem clubes São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro e mais um clube brasileiro que eu não me recordo, não vou recordar o nome. São 4 times brasileiros que está negociando com o jogador. Só que a informação que chegou até mim hoje é o seguinte: Coritianeiro, são 4 clubes negociando. 4 clubes negociando e o outro é o Corinthians, fiel, que eu não estava lembrando, tá? Me desculpa. Então são 4 clubes brasileiros negociando com ele e o Corinthians é o clube que tem mais chance de contratar, porque o Corinthians está em negociações avançadas com o Luciano Acosta. Olha que informação boa estou trazendo para vocês aqui neste dia de hoje, tá? Corinthians avançado com o Luciano Acosta, mais conhecido como Acosta aí, um jogador que está jogando um futebol sublime e um jogador que joga muita bola. Fiel, esse jogador sim joga muita bola. Olha só a oportunidade, olha como eu enxergo o futebol, tá? Pelo menos é a minha opinião que eu quero trazer para vocês. O Pogba seria maravilhoso em questões de marketing, em futebol, porque eu acredito que no Brasil ele joga fácil, é só ele recuperar o ritmo. Mas é um jogador que tem uma vida extracampo badalada, é um jogador que foi pego no exame antidoping. Para vocês verem, é um jogador que via marketing traria recursos imensos para o Corinthians. Mas olha a diferença do Acosta. Jogador de 30 anos, jogador que está jogando um futebol incrível, jogador que tem 19 assistências na temporada, jogador que tem 15 gols na temporada e detalhe, fiel, jogador que chega jogando, jogador que está em plena forma física. O Pogba, só em março para ele começar a jogar bola. Então, e fora que custaria 4 milhões de reais. Esse jogador chegaria no Corinthians, cara, por um salário, vamos dizer aqui, estourando 800 mil, estourando 900 mil, para brigar, porque está tipo um leilão com outros os times brasileiros, só que o Corinthians é a bola da vez. O Corinthians é o time que tem negociações mais avançadas que qualquer outro desses clubes, tá? Então o Corinthians pode fechar com o jogador. Vocês não preferiam um jogador desse do que o próprio Pogba? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Vocês deixariam um jogador que está jogando bem, um jogador que tem 19 gols, que tem 19 assistências na temporada, tem 15 gols, que está comendo a bola, que tem clube da Sul-Americana, clube do Sul da América, clube do Brasil, clube do México querendo um atleta, ou o Pogba que está aí já há anos parado e vai poder jogar só em março mesmo que vir? Então,
Por questões de marketing, obviamente que o Pogba, esse cara joga muita bola e jogaria fácil no Brasil. Mas o Acosta é um jogador barato. Não, o clube não precisaria arriscar aí, por 4 milhões de reais mensais para um jogador que já está há muito tempo parado, que vai poder jogar só março. E o Acosta chegaria aí, fiel, com, vamos dizer, chegaria jogando. É chegar por dentro de campo e jogar e ver o que ele tem a oferecer. Obviamente que o Corinthians ainda, por questões de marketing, quer trazer um jogador midiático. Mesmo que não traga o Pogba, vai trazer outro jogador midiático. Mas o Corinthians se encontra avançado nas negociações com o Luciano Acosta, tá, fiel? De tarde eu tenho mais informações para trazer para vocês referente ao Pogba, tá? Tem uma informação que eu estou esperando ela se confirmar. Ela se confirmando, eu vou trazer no vídeo da tarde para vocês. De tarde tem vídeo de qualquer maneira, tá? Eu só não trago essa informação do Pogba agora, nesse exato momento, porque este é um canal sério, é um canal de respeito. Estou esperando que a informação se confirme para trazer para vocês aqui de forma totalmente atualizada, tá? Então comentem o que vocês acharam desse vídeo. Se você não conhece o Luciano Acosta, digita no YouTube que vocês vão ver os gols dele, as assistências. É um jogador maravilhoso e que se chega no Corinthians faria total diferença, tá? E eu vou esperar o seu comentário aqui porque eu estou ansioso para responder todos os seus comentários e aguardo vocês no vídeo da tarde às 6 horas da tarde, certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!